Graças e paz, irmãos. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Depois de Colossenses, antes aí de 2 Tessalonicenses. Amém? Muito bem, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Vou ler aqui que está maior. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Pai, nós te damos graça, Senhor, nesse momento. Deus, nós pedimos ao Senhor Jesus que fale aos nossos corações. Deus, que a sua palavra, Deus, conforte as nossas vidas, Pai, depois de um dia tão pesado, difícil. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a compreender o que aconteceu nos nossos dias através da tua palavra e ser edificados, Deus. E principalmente, Pai, louvar o seu nome, engrandecer o Senhor que está aqui presente, Pai, conosco. Pai, em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Muito bem, o título desse sermão está meio na cara. Aí ele falou de filhos do dia, filhos da noite. Então o título do sermão é esse: filhos das trevas e filhos da luz. E eu acho interessante, fiz uma pequena pesquisa, que a ciência, a psicologia, ela fala que as pessoas, ou seja, eu e você, nós temos a nossa personalidade. Uns têm personalidade da noite, outros do dia. As pessoas normalmente que têm a personalidade da noite não é muito legal. É pessoas que normalmente são infiéis, enfim, psicologia. São pessoas que normalmente têm uma característica totalmente diferente. Normalmente eles são mais inteligentes. Enfim. Já o pessoal do dia, as pessoas do dia, elas são mais pacientes, elas têm mais domínio próprio, elas dormem cedo, elas são do dia. E aqui no texto, né, a gente vê o apóstolo Paulo falando, usando essa linguagem aqui sobre a questão do dia e da noite, para diferenciar realmente quem são as pessoas do dia, ou seja, as pessoas cristãs, as pessoas que servem a Deus, e as pessoas da noite, que no dia do Senhor, que daqui a pouco eu explico o que é, estarão um pouco lascadas, digamos assim. Mas
A gente está preso aqui, irmãos, em um contexto que a partir do capítulo 4, versículo 13, essa carta ela tem um problema. Qual que é o problema? Os irmãos aqui de Tessalônica, né, os adolescentes aprenderam esses dias que Tessalonicenses não é uma pessoa. Né, foi incrível, viu? Mas, né, ou seja, os irmãos que vivem em Tessalônica, que são tessalonicenses, eles estavam sofrendo de uma pequena heresia. Né, havia pessoas entre eles que estavam falando, olha, se você morrer antes de Jesus voltar, você não vai para o céu. Você não vai ser arrebatado. E aí Paulo chega aqui fortemente e fala para os irmãos, olha, não é assim que vocês aprenderam. Né? Aí vem e fala aquela famosa frase, olha, quando o Senhor vier, os mortos serão ressuscitados. O mar dará os seus mortos, enfim. Por isso que ele vem explicar isso. E aí a gente entra no texto aqui, né, falando sobre essa questão da vinda do Senhor. O Senhor está vindo. Por isso que existe aqui no texto o dia do Senhor. Normalmente a gente usa o dia do Senhor para falar domingo é o dia do Senhor, ou falar que todo dia é o dia do Senhor, é o dia que nós devemos adorar a Deus e tal. Mas aqui no texto, dentro do contexto, não é isso. O dia do Senhor aqui é o dia do julgamento. É o dia que o Senhor virá para julgar. Então, aqui nesse texto aqui, a vinda do Senhor é o dia do Senhor. Não fazemos bagunça. Então, o que Paulo vem confortar os irmãos aqui no capítulo 5 é: os crentes não precisam ter medo. Os que já morreram serão ressuscitados. Nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então, é como se fosse uma carta, sabe, irmãos, para encorajar. Como se fosse uma carta, aqui a partir do capítulo 5, para poder dar força. Por isso que ele começa falando assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos já sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. O dia do Senhor vai vir como um ladrão à noite. E aí ele fala, quando disserem paz e segurança, ou seja, quem fala isso? São os da noite. A destruição virá sobre eles. De repente, como dores de parto. Aí no capítulo 4. Mas vocês, irmãos, não estarão nas trevas para que esse dia os surpreenda. Ele vem trazer conforto, vem trazer segurança. E, diante disso, eu trouxe aqui, por que nós não precisamos temer esse dia do Senhor? Né? E Paulo vem falar que a primeira coisa que nós não precisamos temer por causa da nossa natureza. Por causa da nossa natureza. Que natureza você é? Quem você é? E ele vai falar isso aqui no versículo 3, né? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Quem que não vai escapar? Esses que falaram. Paz e segurança. Os mentirosos, os da noite. Eles não escaparão. Aí no versículo 4 ele fala, mas vocês, irmãos, que não estão nas trevas, para esse dia os surpreenderem como ladrão, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Então essa é a nossa natureza. Eu e você, nós somos filhos do dia. Nós somos da luz. Então nós não temos o que preocupar. Nós não temos, irmãos, que ficar preocupado com a vinda do Senhor, com o julgamento do Senhor. Por quê? Porque nós já sabemos, Jesus Cristo morreu por nós, pagou o nosso pecado, estamos em paz com Deus, Romanos 5:1, de tal maneira que a ira do Senhor não é para a gente. Sabe onde você vai estar no dia da ira do Senhor? Com o Senhor. Por quê? Porque você não vai estar aqui mais. Você vai ser transformado se você estiver morto, ressuscitado. Se você estiver vivo, você vai ser transladado. Mas não é para a gente. Por quê? Porque a nossa natureza é essa. A nossa natureza deve ser essa. De pessoas que vivem a luz. E eu notei aqui, por exemplo, igual no versículo 2 fala, que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E aí esse negócio de ladrão à noite tem um sentido espiritual. Né? É uma escuridão espiritual, que são duas coisas, que é uma escuridão
moral e uma escuridão mental. Aqui eu estou falando das pessoas que são da noite. Então, existem esses dois tipos de personalidade espiritual que dominam essas pessoas. Se você notar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, ó, o Deus desta era, o que ele fez? Ele cegou o entendimento. Ele cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, das pessoas da noite, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, quem que é o Deus desse século? O diabo. Ele foi lá, cegou os olhos dos homens, ou seja, escuridão mental. As pessoas não se convertem, as pessoas não querem a Deus. As pessoas querem apenas a si mesmos. Então, eles não viram o Evangelho, a luz do Evangelho, da glória de Deus. Inclusive, João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, fala assim, ó, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui, esse não derrotar é como se a luz de Jesus, que brilha nas trevas, Jesus, quando vem, né, para os seus não o quiseram, a luz brilhou nas trevas e esse não derrotado dá um sentido que houve uma guerra entre a luz de Cristo contra as trevas do Deus desse mundo. Mas as trevas não tiveram poder sobre Cristo, sobre a luz do Evangelho. Então Jesus é a luz. Nós que somos filhos de Jesus somos luz, somos do dia. O Evangelho de Jesus é luz. E Efésios 4,17 fala assim, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na obscuridade dos seus pensamentos. Escuridão mental. Os gentios, os não crentes, aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, vivem nessa escuridão mental. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles vivem obscurecidos. Eles não conseguem ver. Eles estão no escuro. E a pessoa, você sabe, quando ainda não foi alcançada por Cristo, seja em qual nível for da sua santificação, seja for em qual nível da sua conversão, ela é cega, porque ela está morta em seus delitos e pecados. Ela não consegue ver. Ela olha para Deus e fala, Deus não existe. Ela olha para a questão de servir a Deus, fala, isso é ridículo. Ela olha para nós que estamos crendo que existe um Senhor e Salvador, ela fala que é loucura. Porque ela está cega. O Deus dessa época, o Deus desse século, cegou os olhos dela, dessas pessoas. Se Jesus, pela sua infinita misericórdia e graça, não tocar, não dar vida, não vivificar essas pessoas, o dia do Senhor para elas será real. Mas o que cabe a nós, como irmãos em Cristo Jesus, é falar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar as boas novas de Cristo, para que aqueles que foram eleitos por Jesus Cristo sejam alcançados. E eles serão alcançados de alguma forma. Eu creio que todos aqueles que o Pai deu a Jesus, nenhum deles Jesus vai jogar fora. E o versículo 5, ele fala assim, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos, irmãos, filhos da noite. Você não é. Os filhos da noite são caracterizados por essas duas coisas. Escuridão mental e escuridão moral. Eles não conseguem ser diferentes, fazer diferente, viver diferente. Porque eles vivem nas trevas. E Apocalipse traz uma visão dessa questão da nossa natureza, de como vai ser, como vai se dar tudo isso, muito incrível. Apocalipse 21, 22. É incrível esse texto. Acompanhem comigo. Apocalipse capítulo 21, 22. Não vi um templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são e seu templo. A cidade não precisa de sol nem lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Ou seja, eu vou falar logo, no céu, irmão, não tem noite.
só tem dia. Por quê? Porque a glória do nosso Deus vai brilhar. Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. Jesus é a candeia. As nações andarão em sua luz. E os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Eu fico pensando aqui o seguinte, quando ele fala que os reis da terra lhes trarão a sua glória. Fica parecendo, e é assim que eu entendo, que quando nós estivermos aqui nessa nova terra, nesse novo céu, vai ser uma nova sociedade. Eu acredito que terá povos, nações, viveremos, porém, não como é agora. É porque tem gente que só pensa que nós vamos só cantar, né? O tempo todo. Mas eu acho que isso não é bem assim. Porque terá reis que trarão para Deus a sua glória. 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Percebe, irmão? Que lá no céu, o lugar onde está destinado a nós, o que reina é a luz. A presença do Senhor é no dia. E não haverá noite. Que bom que eu não gosto de dormir mesmo. Para mim, se pudesse ser dia, o tempo todo eu estava feliz. Segundo ponto. Não devemos temer, então, o dia do Senhor por causa da distinção dos nossos comportamentos. Se você olhar aqui o versículo 6, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Não dormir, irmãos, como os demais é não imitar um pouco o comportamento dessas pessoas. Essas pessoas estão cegas, elas estão dormindo, elas estão vivendo uma ilusão, acreditando no que o Deus desse mundo fala, acreditando no que o Deus desse mundo diz que é bom e diz que é certo. E às vezes nós, em nossos comportamentos, imitamos essas pessoas do mundo. Tentamos ser como o do mundo. Eu estava até brincando com esses adolescentes, eu brinco muito com eles. Né? Eu falo, gente, eu não entendo. Hoje em dia, você olha no Instagram, todo mundo tem a mesma cara. Todo mundo tem o mesmo nariz. E todo mundo faz assim para tirar foto. Eu pego o pezinho e ergue. Para quê? Fala para mim, para quê? Não faz sentido. Faz. Não faz sentido. Eu confesso que eu não entendo, né? Eu fico pegando até no pé da cara de vez em quando, mas o fato é, irmãos, que nós não precisamos temer isso. Porque há uma distinção no nosso comportamento. O nosso comportamento não é como o comportamento do povo que dorme à noite. Porque nós não dormimos como eles. Nós não vivemos como eles. Nós que somos salvos, fomos transformados. Nós que fomos salvos, nosso comportamento agora é diferente. E o texto que mais se encaixa a isso tudo que está aqui é o Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11, fala sobre essa distinção de nosso comportamento com o comportamento do povo da noite. Olha só, façam isso. O que o apóstolo Paulo falou? Faça isso aqui, que eu estou falando para você. Não é uma opção. Não é assim, isso aqui seria necessário. Isso aqui seria bem interessante se você fizesse. Não, faça isso. Não é tipo igual quando ele vai falar sobre questão de casamento. Olha, isso aqui digo eu, não o Senhor. Não é isso. Ele está falando, faz isso aqui, irmão. Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Tem crente, irmãos, que está dormindo. Tem crente que está vivendo a vida da noite. Está dormindo. Acha que pode viver a vida de qualquer forma. Eu acredito que esse texto esteja falando da mesma coisa, né? Porque é o mesmo autor que está escrevendo aqui. E para mim, eu acho que está no mesmo contexto. Então, despertem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A nossa salvação, o dia do Senhor que vai vir para nós, que somos do dia,
é o dia que nós seremos salvos para sempre. Ah, tudo bem, você pode até teologicamente falar, Fábio, mas eu já fui salvo desde a criação do mundo. Parabéns, isso aí mesmo. Mas eu prefiro que isso seja concretizado na minha vida. Eu quero ver esse dia chegar. Não é assim? Então, o dia da salvação do Senhor em sua vida está cada dia mais próximo do que o dia que você se converteu. Amanhã vai estar mais próximo se Jesus não voltar hoje. Então, a gente temos que ansiar por esse dia, o dia da salvação, o dia que nós seremos de fato pegos pelo Senhor, seja da morte, porque o nosso espírito já está com Deus, né? Não estou falando do nosso corpo agora, nosso espírito já vai estar com Deus, estou falando agora do nosso corpo. Mas quem está vivo não está com Deus ainda, em espírito. Aí sim nós seremos transladados, seremos pegos pelo nosso Senhor. E aí ele continua. Versículo 12 do Romanos capítulo 13. A noite está quase acabando. O que está acabando? A noite. O domínio das trevas, o domínio de quem é Deus desse mundo, está quase acabando. O dia que o Senhor vier, Ele vai acabar com essa bagaça tudo. Vai colocar um ponto final nesse mundo que está corrompido. E a cada dia que passa, está mais corrompido. O pessoal acha que essas coisas que acontecem na natureza é por causa do aquecimento global, mas eu acho que é por causa do pecado mesmo. Romanos fala que a natureza clama, né, chora, enfim, né, e é por causa do pecado. Quando Adão peca, tudo virou do avesso. Então, ele fala, a noite está quase acabando, o dia logo vem. O dia do Senhor está chegando. E aqui eles viviam na esperança de que Jesus voltaria a qualquer momento. Não era igual a gente que está aqui hoje, 2000 anos depois, falando, Jesus vai voltar, mas já tem 2000 anos, né? Eu acho que vai voltar, mas eu não sei quando. Lá eles viviam na iminência, porque eles eram perseguidos. Sabe? Não era fácil ser crente nessa época, não. Muito mais difícil que agora. Muito, 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 muito. Eles eram perseguidos. E, perseguidos de forma física, perseguidos por pessoas que queriam falar que quem morreu não era vivo, não ia ressuscitar, não ia ser salvo. Mas o dia do Senhor vem, irmãos. Vem. Ele vai vir. Jesus vai voltar. Não tenho dúvida que Jesus voltará. Amém? Espero que você também não tenha, porque Jesus vai voltar. Então, depois que você entendeu isso aqui, portanto, o que nós devemos fazer? Qual deve ser o nosso comportamento? Paulo fala aqui, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. A gente precisa, nas nossas pequenas falhas, sei que nós estamos cada dia sendo mais santos, tentando vencer cada dia os nossos pecados, purificar mais. Aquele que estiver santo se santifica mais. Aquele que estiver com dificuldade, dê um jeito, irmãos, de você conseguir a sua ajuda. Por quê? Porque nós precisamos deixar de lado essas obras das trevas e nos revestir dessa armadura da luz, a armadura do dia, a armadura do Evangelho em nossas vidas, que nos dá força. A coisa mais bonita que tem é um crente, que a sua força é o Senhor. Né, adolescentes? Esse é o nosso tema. A nossa força vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse crente, ele é forte, porque quando ele é fraco, ele é forte. Não é quando ele é forte, não. É quando ele é fraco. A sua dependência é de Deus. Tem coisa mais difícil do que você depender das pessoas? É muito difícil você depender dos outros. Né? É muito ruim. Tudo bem que depois que você consegue uma certa liberdade, às vezes você fica um pouco orgulhoso. Você não quer mais depender de tanto assim, mas... E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Não quer depender de Deus. Não quer confiar em Deus, nas coisas que se diz respeito às nossas vidas. A gente quer, como eu li hoje mais a carta, a gente quer cuidar da nossa própria vida. A gente quer controlar a nossa vida. Não é Deus que controla a minha vida, é eu que controlo. Mas então nós precisamos deixar essas obras das trevas de lado e nos revestir da luz. Versículo 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. E que jeito que as pessoas que agem com decência, na luz do dia, na luz do Senhor, vivem? Está aqui.
não em orgias, não em bebedeiras, sem imoralidade sexual e nenhum tipo de depravação, sem desavenças, sem inveja. Nada disso, irmãos, aqui faz parte do que as pessoas dos dias fazem e agem. Às vezes a gente pensa assim, mas, Fábio, Jesus vai voltar, mas eu não sei quando. Eu não estou afim de pagar tão caro para me ser, mais parecido com Jesus agora. É complicado falar assim, né? Mas Jesus pode voltar agora, irmãos. Daqui 1 minuto, daqui 1 hora. Quando alguém perguntar para você que dia que Jesus vai voltar, obviamente você não sabe. Mas para você vive como se Jesus fosse voltar hoje. A sua expectativa é que ele volte hoje, todo dia. Todo dia é o dia do Senhor para que ele volte. Porque se você for pensar, Jesus vai voltar daqui 10 anos, eu vou meter o pé na vida e daqui 9 anos eu aproveito tudo que tem para aproveitar e no último minuto eu dou um jeito. Não que isso dependa, a sua salvação dependa disso, não é isso. Mas é que nós precisamos deixar de viver essas obras das trevas em nossas vidas. E aí, para terminar, o versículo 14 do Romanos capítulo 13 fala assim, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. Eis aqui um problema muito sério da nossa vida. Quem nunca maquinou o mal? Quem nunca, em um momento ou outro, parou e pensou, eu vou fazer isso. Aí você sabe que é pecado. Você sabe que é errado. Você sabe que mente vazia, né, é oficina para o diabo. Então, a gente precisa fazer o que ele disse. A gente precisa se revestir do Senhor Jesus. Colocar a armadura divina. A armadura que mostra a luz de Deus em nossas vidas. E viver essa vida assim. Não adianta, irmãos. O nosso comportamento deve ser distinto deles. Não adianta. E para finalizar, o terceiro ponto, nós não devemos temer o dia do Senhor por causa da distinção de nosso destino prometido por Deus. E aí está no versículo 9, olha só. Porque Deus não nos destinou para a ira. Qual que é o nosso destino? Não é a ira. Deus não nos destinou para a ira. Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o que Deus me destinou, Fábio? Para você receber a salvação por meio de Jesus Cristo. Esse é o seu destino, irmãos, prometido por Deus. Esse é, aqui nessa terra, o seu destino final. É Jesus te salvar. Jesus chegar, se você estiver vivo, levar você com Ele. E eu acho tão bonito o jeito que Paulo fala aqui, vou falar um dia aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, voltando um pouquinho, eu acho muito bonito. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, ou seja, a trombeta irá tocar, quando o arcanjo falar, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai descer dos céus, e aí ele vai ressuscitar os mortos em Cristo Jesus. Só os mortos em Cristo Jesus, tá? Depois, os que estiverem vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. E você, irmãos, vai encontrar com Deus na nuvem. Nossa, teve uma vez que eu tive um sonho. Eu andava assim na rua, eu morava na pecuária. Eu acho que deve ser a opressão da pecuária, mas eu subia ali a 47, virava na 20. E aí era como se fosse o dia do Senhor. E aí eu começava a subir sozinho. Aí via as nuvens. E toda vez que falo isso aqui, eu lembro disso. Cara, eu quero estar aqui com o Senhor Jesus nas nuvens. Para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E assim, quando isso acontecer,
Paulo fala: estaremos com ele para sempre. Irmãos, não sei para você, mas há um privilégio maior do que isso? Há algo mais importante para você do que isso? Do que estar com Jesus para sempre? Talvez existam coisas hoje que nos chamam mais atenção do que isso. Pode haver. Mas, que possamos ter isso como o ápice da nossa vida. O ápice da nossa caminhada cristã. O encontrar com Jesus. Ver Jesus. O nosso Senhor. Eu acho que será glorioso. E aí o João, no capítulo 3, no versículo 36, ele termina: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem não crê no Filho, quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas aí ele verá o dia do Senhor, que será a ira de Deus. O nosso chamado, então, irmãos, é para sermos do dia. O nosso destino é não nos comportarmos mais como os da noite. E para onde nós iremos? Para os braços do nosso Deus. Não precisa temer o dia do Senhor. Você está seguro nos braços de Jesus. Amém? Então vamos orar. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que possamos, Deus, nessa noite, Deus, descansar a nossa mente, Pai, no Senhor, nossa vida em Ti, Pai, porque sabemos, Pai, que seguro nós estamos no Senhor, Pai. Que o Senhor nos deu, Pai, esse privilégio. Nós que somos filhos de Deus, Pai, filhos da luz, filhos do dia, co-herdeiros com Cristo, aqueles que foram escolhidos por Jesus Cristo. Pai, obrigado, Deus, por esse privilégio, Senhor, de um dia ter essa promessa de que encontraremos com o Senhor nos ares. E ali, juntamente com o Senhor, Pai, viveremos para sempre. Oh, Deus, obrigado, Pai. Perdoa, Deus, todas as minhas falhas, Pai, meus pecados, Deus, que eu não sou digno, Pai, de estar na Tua presença, Deus. Mas o Senhor quis, Pai, assim. O Senhor nos chamou, Pai, assim. Mesmo sendo pecadores, falhos. Mas aí, Deus, na Tua presença, quando estivermos com o Senhor para sempre, seremos transformados, Pai. Aí sim, poderemos, Pai, chegar na Tua presença e louvar ao Senhor de maneira perfeita. De maneira pura, de maneira que Te agrada 100%, Pai. Deus, nos dê força, Pai, durante essa caminhada, Pai. Não sabemos quanto tempo estaremos aqui, não sabemos, Pai, o que ainda viveremos, o que teremos que suportar, Pai, mas nos dê força para suportar o dia mau, Pai. Mas sabemos que o dia do Senhor, nós não estaremos lá, estaremos contigo, Pai, para sempre, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos assim e glorificamos o Teu nome. Amém.